Então, agora eu vou entrar num momento em que eu queria colocar um pouco para vocês do que a Igreja Adventista reconhece como princípios fundamentais do estilo de vida, né, para que tenhamos saúde. Nós falamos um pouquinho aqui da ciência. A ciência é uma tremenda aliada para nós, não há dúvida disso. Eu tenho a oportunidade de ser pesquisadora na área de estilo de vida, fazer parte de projetos de saúde, projetos em parceria com outras instituições aqui no Brasil e fora do Brasil. Estamos com uma parceria agora com a instituição de Loma Linda, que para nós é uma referência com a Igreja Adventista. Mas eu queria dizer para vocês que a nossa primeira regra de fé é a Bíblia, e a ela somente, tá bom? Nós não dependemos ou não deveríamos depender da ciência para reconhecer o que Deus deseja de nós. Ela é a nossa norma máxima. Depois nós temos os escritos proféticos. Ellen White escreveu muito, terceira maior escritora da literatura mundial. Ela escreveu inúmeras páginas nos abençoando com a mensagem de saúde. 60% do que Ellen White escreveu foi sobre saúde. Eu não sei se vocês sabem disso ou sabiam disso. Então, nós temos um material riquíssimo que serve para nós de orientação. A Igreja Adventista hoje, ela já tem um reconhecimento enorme. É interessante que nós somos alvo de vários estudos epidemiológicos, pessoas que querem estudar a população adventista para entender quais são os segredos dessa população. Por que nós temos bênçãos? Por que recebemos bênçãos especiais em relação à saúde? Particularmente, eu conheço, já entrei em contato com inúmeros materiais. Vou citar aqui alguns documentários que nós temos que falam da população adventista e o seu diferencial. Nós temos só Loma Linda, tem mais de 400 artigos científicos publicados sobre população adventista relacionado à saúde em todas as suas dimensões, física, mental, parte espiritual, material valiosíssimo científico. Nós temos um estudo bastante conhecido, as Blue Zones, ou zonas azuis, são 5 zonas no mundo reconhecidas como populações extremamente longevas. Nós temos Loma Linda, nós temos Costa Rica, Icária na Grécia, nós temos Sardenha na Itália e nós temos Okinawa no Japão, 5 populações extremamente longevas e Loma Linda identificada como uma dessas populações longevas e nesse estudo são apresentados segredos da população para uma longevidade, não uma longevidade qualquer, uma longevidade com qualidade de vida. Não é simplesmente ter idade avançada, é ter idade avançada preservando as suas faculdades mentais. A Igreja Adventista teve o privilégio, o Dr. Dorival até citou isso hoje, inclusive essa foto foi ele que me passou, de ser conselheira na Organização Mundial de Saúde, a única organização, única comunidade de fé a ser chamada como conselheira. Aqui está uma foto deste momento. Existe um reconhecimento científico. Eu tenho tido a oportunidade de participar de congressos em Loma Linda, que a Universidade de Loma Linda cedia em relação ao estilo de vida, especialmente em relação à dieta, e eu fico impressionada com o respeito que a comunidade científica na área de estilo de vida tem para os pesquisadores adventistas que pesquisam a nossa população. Eu tenho uma experiência aqui particular, eu sou fruto da Universidade Unicamp, eu fiz minha formação, pós-graduação toda lá, e os meus
professores, colegas, pesquisadores. Lá, outro dia, tive a oportunidade de conversar com um deles, Dr. Mário Saad, e a proposta dele era fazer pesquisa com a gente. Eles querem que nós nos envolvamos com pesquisa. Por quê? Porque nós temos uma população diferenciada. Eles querem estudar a população adventista, uma população que, na sua grande maioria, não faz uso de bebida alcoólica, que não faz uso de tabaco, não faz uso de determinados tipos de carne. Só isso já é o suficiente para diferenciar uma população e se tornar uma população extremamente interessante para estudo. Agora, nós estamos em parceria com a população de Loma Linda, com os pesquisadores de Loma Linda, para um projeto que relaciona estilo de vida, cognição, capacidade do cérebro funcionar. Qual é o impacto dos fatores do estilo de vida? Inúmeros de fatores. O que a gente entende que quanto mais fatores do estilo de vida eu tenho, mais chance eu vou ter de ter saúde, de ter minha cognição preservada. Então, esse aqui é uma coisa extremamente importante que a gente precisa entender. Nós estamos tentando esse projeto em parceria com a Universidade de Loma Linda. Eu vou pedir um minutinho para vocês, para eu colocar a bateria do meu computador, que por um lapso meu aqui, está acabando a minha bateria. Só um minutinho. Tranquilo. Enquanto ela coloca a bateria, quem quiser fazer algum comentário aí, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Alguém quer fazer um comentário sobre saúde, sobre missão? Já consegui aqui, Rosa. Foi rápido, Elislane. Tá bom. Era só ligar a tomada aqui. Tá bom. Então, a Igreja Adventista tem um enorme legado. Tem um enorme legado. Eu não sei se vocês reconhecem isso, mas enquanto aluna de doutorado, pesquisadora, depois que eu terminei o doutorado, eu me sentia privilegiada. A minha orientadora de doutorado, uma vez, eu já tinha terminado, eu continuava nas discussões científicas, e foi apresentado um trabalho que foi lançado na Nature. A Nature é uma revista... Nature Immunology, uma revista top, científica, top, e ele estava mostrando o impacto do estilo de vida no sistema imunológico. Aí ela falou para mim, Lani, isso aqui é você que tem que apresentar. Então, existe os cientistas já começam a questionar o que esses adventistas têm, e já reconhecem esse legado que nós temos. Uma coisa importante, eu vou retomar aqui. Eu já comentei sobre isso. O cérebro, sendo o comando de todo o corpo, ele tem uma parte que é fundamental neste processo na saúde. Primeiro, o cérebro como um todo, ele é fundamental, ele é o controle de tudo, ele é o comando de tudo. Mas quando a gente fala em controle da vontade, quando a gente fala em racionalidade, quando a gente fala em elaboração de pensamentos, quando a gente fala em tomadas de decisão, quando a gente fala em perspectiva de vida, quando a gente fala em espiritualidade, a gente está falando de uma estrutura, a gente precisa lembrar de uma estrutura que tem um papel fundamental, não único, mas um papel fundamental neste processo. É o lobo frontal. O lobo frontal na espécie humana, aqui está um desenho esquemático do nosso cérebro cerebelo, ponte bulbo, do nosso encéfalo. A gente precisa pensar que 1/3 do nosso cérebro é lobo frontal. A única espécie que tem 1/3 do cérebro de lobo frontal. O chimpanzé, que é o nosso, segundo os evolucionistas, a espécie mais próxima, ele tem cerca de 17% do cérebro de lobo frontal. Nós temos cerca de 33%. É nessa parte do cérebro que tem o comando para a elaboração dos pensamentos, para nós sermos racionais. Então, o ser humano ele tem razão,
e emoção. A razão está aqui no lobo frontal. É aqui que nós temos a capacidade da tomada de decisões. Então, Apocalipse 22, 4, tem um verso que diz: e vereis o seu rosto, e na sua face estará escrito o meu nome. O caráter de Deus estaria estampado nos seus filhos. E é interessante que o nosso caráter, ele está aqui no lobo frontal. Se um indivíduo tem um dano de lobo frontal, um trauma de lobo frontal, ele tem dificuldade na tomada de decisões, ele tem dificuldade na elaboração dos pensamentos, ele tem dificuldades com empatia, ele tem dificuldade com raciocínio complexo, ele tem dificuldade com controle das emoções, ele perde o caráter, ele muda completamente o caráter dele. É uma história muito clássica, que é a história do Phineas Gage. O Phineas Gage foi um rapaz que teve um trauma, uma barra de ferro atravessou o crânio dele, ele teve o lobo frontal prejudicado, e a relatou isso. Até hoje o crânio dele está no museu lá na Universidade de Harvard, demonstrando que foi o primeiro caso que a ciência reconheceu o que de fato acontece no lobo frontal. Até então, a ciência achava que o lobo frontal era uma estrutura silente. Ela não é. Ela tem um papel relevante demais na espiritualidade. Um indivíduo, em momentos de conexão com o espiritual, por exemplo, em momentos de oração, ele tem uma intensa circulação de sangue, aumenta a circulação de sangue no lobo frontal. Vários estudos mostram isso. Daria para a gente conversar bastante sobre isso. Mas entendam a importância das nossas faculdades físicas e mentais estarem em perfeita condição de funcionamento. Eu gosto demais desse texto do apóstolo Paulo. Ele disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Por que a renovação tem que ser na nossa mente? Porque a mente é o comando de tudo. É na mente que a gente tem a percepção das coisas espirituais. É na mente que a gente tem a condição de exercer a nossa racionalidade. É lá que a gente tem a nossa tomada de decisões. Quando um indivíduo faz escolhas porque ele tem livre-arbítrio, ele tem livre-arbítrio porque Deus é amor, e porque Deus decidiu que faria o ser humano com livre-arbítrio, eu queria mostrar para vocês como acontece a questão da consciência das escolhas. Quando a gente é pequeno, a gente não tem muita consciência, né? A gente não sabe o que está fazendo. Eu sempre lembro de uma história simples, mas bem claro de como isso acontece no ser humano no início da vida. A minha filha tinha 1 ano, não tinha 2 anos, e a gente estava num parque de águas. E eu queria ir num brinquedo mais radical, que ela não ia poder ir comigo. E eu estava indo com o Lineu, ela estava do meu lado. Eu falei para ela: Laura, vai com o vovô, porque o papai e eu vamos lá. E eu mostrei para ela o brinquedo. Ela, em vez de segurar a mão do meu pai, a gente estava do lado de uma piscina, ela pulou, do nada, ela pulou na piscina funda. E eu falei assim: nossa, qual a capacidade de escolha de uma criança nessa idade? Que discernimento ela tem? Isso vai vindo com o amadurecimento para algumas coisas na vida, né? Outras, a gente aprende pela educação. A gente aprende o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que faz bem, o que não faz bem. Então, num primeiro momento, vamos supor,
Vamos falar de um adulto agora, não de uma criança que está nessa fase de construção. Uma pessoa nem sabe que é importante ela beber água. Vamos supor aqui, ó. Estou com um copo de água aqui. Quanto que eu preciso beber de água? Quanto que um ser humano precisa de água? Bom, o mínimo, numa conta média, assim, 5 copos de água por dia. Mas se a gente fosse um pouco mais criterioso, a melhor conta era 35 ml de água por quilo. Tá, faz a sua conta aí, você sabe quanto que você precisa por dia. Mas vamos supor, você não sabe que você precisa beber água, você não reconhece a importância da água para a sua saúde. Então, eu diria que você está na fase de inconsciente e incompetente. Num segundo momento, alguém disse para você assim, olha, você precisa beber água, faz a conta aí, 35 ml por quilo, vê quanto seria o ideal para você beber por dia. Então, você agora já sabe a mudança, já pensou e já tem uma estratégia. Você não está executando a estratégia ainda, então você está consciente e incompetente. Um terceiro estágio. Agora eu já tenho um projeto, eu já tenho um conjunto, uma jarra, eu tenho aqui do meu lado uma jarra, você tem uma jarra e aquela lá é a sua meta. Tá bom, eu vou beber essa água, então você já tem um processo de mudança, você já tem uma estratégia, você já mantém já facilita para você ver a água e entender que aquilo ali você deveria beber naquele tempo. Então, você agora é competente e consciente. Agora, qual é o melhor dos mundos? Quando você não precisa mais de uma estratégia, porque aquilo já é orgânico, já está natural, você já faz aquilo de forma inconsciente. Então, diria que as suas escolhas agora são inconscientes e competentes. Isso é o que nós deveríamos ser. Fazer escolhas boas, claro, saudáveis, inconscientes e competentes. Quando Deus pensou no ambiente que Ele planejou para nós, o que Ele planejou para nós? Ele planejou, eu já comentei um pouco isso no início, um ambiente, primeiro, harmônico nas cores, na beleza, no som, na harmonia do movimento, nem movimento de mais, nem movimento de menos, nem cor de mais, nem cor de menos, nem barulho de mais, nem barulho de menos. Uma coisa harmônica. Tanto é que quando nós estamos na natureza, quando a gente senta numa encosta, numa praia e fica escutando o batido das ondas, aquilo não incomoda a gente, aquilo traz benefício, traz bem-estar. Quando você está caminhando num jardim, numa coisa bonita, bela, em contato com a natureza, aquilo traz paz para a gente, traz uma série de sentimentos de um bem-estar enorme. Então, Deus planejou um ambiente físico e social. Às vezes o ambiente é bonito, é luxuoso, mas não é agradável. Não tem harmonia, não tem amor, não tem cuidado e você não gosta. Te traz memórias negativas. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes a gente entra num lugar e as memórias não são boas. Você tem um sentimento que não é positivo. Então, o ambiente que a gente está, o ambiente limpo, nós prezamos pela ordem, né? Então, as nossas igrejas, as nossas casas, os nossos membros devem ser ensinados com a ordem, com a limpeza do ambiente que a gente está, dos arredores. Isso é uma preocupação que, como líderes, nós precisamos ter. Como que a gente mantém os nossos espaços? Como a gente mantém o lugar que a gente vive, que a gente trabalha? Eu já comentei um pouquinho sobre isso, a importância da consciência da preservação do meio ambiente. Como cristãos, a gente tem a responsabilidade do cuidado do nosso planeta. Aqui no NASP, muitas pessoas que vêm aqui no nosso campus, aqui em Engenheiro Coelho, eles falam, nossa, mas que lugar bonito, é tudo muito limpo. É uma observação que a gente escuta, o jardim é muito limpo, você não vê lixo destinado no lugar errado. Nós temos essa responsabilidade.
Como que a gente está ensinando os membros da nossa igreja? Como estão as nossas dependências da igreja? Às vezes a gente entra num banheiro, como que está o banheiro? Como que as pessoas estão entendendo o espaço que elas dividem? Como está a casa dela? Se aquilo não está harmônico, não está organizado, não está limpo, não há bem-estar. Isso traz um impacto. Os nossos alunos, às vezes, eles me perguntam, mas professora, o que meu quarto, se meu quarto está arrumado ou não, isso tem a ver com o meu bem-estar? Com certeza tem a ver com o seu bem-estar. A minha mãe, desde que eu era pequena, ela falava assim, os anjos não vão estar com vocês num ambiente que não é um ambiente de ordem, porque o céu é um lugar de ordem, o céu é um lugar de harmonia, o céu é um lugar de beleza. A gente precisa, nós somos planejados assim. Uma outra coisa importante que a gente precisa ensinar é que o sol, ele é um tremendo aliado nosso. Muitas vezes a gente escuta dos malefícios do sol. É verdade. A temperança nos diz que nós precisamos fazer um uso adequado dos princípios de saúde, dos remédios naturais. Tudo que é em excesso traz dano para a gente. Agora, não podemos esquecer que quando a gente acorda, por exemplo, logo no início da manhã, a gente tem a oportunidade de respirar o ar fresco da manhã. A gente tem a oportunidade que os raios de sol atravessem a nossa retina, os nossos olhos, a gente vai ter um tremendo benefício. Isso é um ganho para nós. Então, nós precisamos entender que o sol, ele já traz esse benefício natural para a gente. E tem um outro benefício que a gente precisa entender, que nós precisamos da vitamina D. Está todo mundo em tempos de Covid falando de vitamina D. Por que a gente está falando de vitamina D? Porque a vitamina D, ela é nosso aliado na resposta imunológica. Por isso que a gente está falando tanto de vitamina D. Eu vou dar uma explicação bem rápida, técnica. Quando qualquer agente estressor, ele entra em contato com o nosso corpo tem um tipo de resposta que a gente chama de resposta inata, uma resposta pronta. Para qualquer tipo, ela tem uma resposta pronta já. Num segundo momento, o organismo tem o que a gente chama de resposta adaptativa, uma resposta mais elaborada, mais sofisticada. A vacina, por exemplo, ela traz para a gente um desenvolvimento de resposta adaptativa, de células capazes de produzir anticorpos, de células T competentes para o COVID, no caso aqui nós estamos falando do COVID. O que a vitamina D faz? A vitamina D tem um papel essencial agindo numa célula que é chamada de célula dendrítica, que tem justo essa conexão entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, o sol é a nossa fonte de vitamina D. Por conta do comprimento de onda do raio solar ser muito importante na conversão da vitamina D que acontece na nossa pele, nós precisamos de um raio, de um comprimento de onda de cerca de 290 a 320 nanômetros. E esse comprimento de onda a gente tem próximo ao meio-dia. Não precisamos de muito tempo para converter a vitamina D. As pessoas mais claras têm menos melanina. Essas pessoas conseguem converter um pouco mais rápido que as pessoas mais morenas, que têm mais pigmento na pele. Então, eu diria que cerca de 10 a 15 minutos de exposição a esse sol mais forte, tá? Então, é isso que a gente precisa para ter a conversão da vitamina D. Nós
precisamos entender que tem outros fatores associados aí, tá? Tem a ver com a estação do ano que você tá, que parte do hemisfério do planeta você vive, mais ao sul, mais ao norte, isso vai ter uma influência no comprimento de onda, mas o importante é que você entenda que a vitamina D tem esse papel fundamental e a fonte principal é o sol. Uma outra coisa importante para a gente entender é que o sol também, junto com o sono, o descanso, ele é muito importante para a regulação do nosso ciclo circadiano. A gente chama de relógio biológico. É um ciclo interno extremamente complexo. Extremamente complexo. Nós temos em vários momentos do dia a liberação de determinados hormônios que nos dão o bem-estar para levantar, por exemplo, o cortisol de manhã, a vontade de levantar com disposição, com energia. A melatonina à noite, um hormônio que vai nos preparar para o sono e nos dar um sono restaurador. Nós temos a adrenalina, que em alguns momentos é usada em situações de emergência. Nós temos a serotonina, que eu já falei para vocês, que é liberada no exercício físico. O sono tem um papel fundamental no ser humano. Na nossa sociedade moderna, nós temos negligenciado o sono. A gente acha que a gente pode estender o nosso período de trabalho, de jornada, até tarde e desrespeitar o nosso ciclo circadiano. A melatonina começa a ser liberada por volta das 9, 9h30. E ela tem o seu pico lá na madrugada, cerca de 2, 3 horas da manhã. Ou seja, precisamos de horas de sono antes da meia-noite para ter o benefício de uma regulação do ciclo circadiano. Muitos de nós hoje já temos o ciclo circadiano desregulado. Quantos jovens eu conheço, eu converso, que já dependem de drogas, de medicação, por exemplo, para ter o sono, para conseguir desencadear o sono. Então, nós temos, como cristãos, o conhecimento de que dependemos de não apenas horas de sono, mas o horário do sono. A refeição anterior à hora de dormir, ela deve ser leve, para não atrapalhar o sono, para não haver competição do aparelho digestório com o que está acontecendo durante as horas de descanso. O nosso cérebro, ele está sendo restaurado, ele está sendo regenerado, ele está organizando memórias e vivências que nós tivemos no período de vigília, tá? Isso é muito importante. A luz solar também nos ajuda no período de descanso. O sol diminui e nós vamos dormir. O sábado tem um papel fundamental. Existem artigos científicos, Loma Linda tem um artigo muito interessante, The Sabbath Keeping, os guardadores do sábado, mostrando os benefícios que nós, adventistas, temos por ter esse tempo sagrado. No estudo das Blue Zones, eles identificaram como um dos segredos da população de Loma Linda é que a população de Loma Linda tinha esse tempo sagrado, o descanso semanal, o descanso diário, o descanso, no caso da jornada de trabalho, as férias. Eu gosto muito de indicar o exercício físico. Quando uma pessoa está querendo fazer qualquer tipo de ajuste no seu estilo de vida, o primeiro ajuste que eu acredito que seja fundamental é o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico, normalmente, ele desencadeia, ele é um estímulo para outras escolhas saudáveis. A pessoa que coloca em prática o exercício físico, ela tem a tendência a ter uma rotina menos estressante, ela tem maior facilidade de controle da ansiedade,
do estresse. Ela tem mais facilidade para ter um sono restaurador, reparador. Normalmente ela bebe mais água. Normalmente ela respira melhor, um assunto importantíssimo. Às vezes quem não tem capacidade respiratória faz uma respiração muito superficial. Nesses momentos de Covid, onde a gente tem um prejuízo intenso dos pulmões, a gente percebe a importância de uma respiração diafragmática, onde todo o pulmão é capaz de fazer a troca respiratória. Nós nascemos respirando direitinho com o nosso diafragma e vamos perdendo isso. E a nossa capacidade respiratória vai diminuindo. Com o exercício físico, a gente potencializa isso. A gente tem a nossa circulação acontecendo, o nosso cérebro trabalha melhor. Eu falo muito nas minhas orientações para os alunos, para os líderes, se nós achamos que é perda de tempo o exercício, isso é engano. Se paramos para fazer exercício, ganhamos em desempenho, potencializamos o nosso cérebro, potencializamos todas as nossas faculdades físicas e mentais. Coloquem em prática isso, ensinem as pessoas e vocês vão sentir o benefício que é quando na sua rotina está incluído o exercício. Chama alguém para fazer exercício com você, escolha alguma coisa que você goste, mas tenha rotina, faça isso com frequência. O seu cérebro precisa também estar estimulado. O Alzheimer, por exemplo, vocês sabiam que ele é menos presente nas pessoas que fazem um uso, que estimulam mais o cérebro, as pessoas que leem, que desenvolvem o cérebro às vezes com estratégias, tem várias estratégias que é possível ser feito para estimular o cérebro, tá? Viajar, a cultura, fazer, às vezes a pessoa que é destra, usar a mão esquerda, fazer movimentos que você não está acostumado. Então, você consegue também, com o exercício do cérebro, potencializar suas faculdades mentais. Uma outra coisa extremamente importante, que é um princípio de saúde, uma tremenda bênção para nós, é a confiança em Deus. A confiança em Deus é um ato emocional, mas é um ato racional também, é lógico. Nós reconhecemos, como a gente já conversou lá no início, o poder, a grandeza, quem é esse Deus? E aí eu escolho, eu decido confiar, eu decido colocar esse Deus presente na minha vida. Eu consigo compartilhar experiências com esse Deus, conversar com ele, conversar de forma aberta, franca. Isso traz um tremendo ganho. O professor Robson falou lá no início como que é um líder em tempo de crise. O líder em tempo de crise, ele tem melhor as suas faculdades mentais, ele consegue usar melhor a sua razão, ter melhor o controle da emoção, quando ele sente a presença de Deus na sua vida, quando ele entende que a confiar em Deus é um tremendo aliado. Por quê? Porque nós fomos planejados para uma constante presença de Deus na nossa vida. Nós não somos sabatistas, não temos a presença de Deus no momento só que estamos oferecendo um culto. Nós devemos ter a presença de Deus em todos os momentos, em qualquer lugar que nós estejamos. Isso deve ser uma constante. Porque nós entendemos que Deus é amor, por isso que confiamos nele, por isso que entendemos que ele quer o melhor para nós. Existem inúmeros estudos mostrando como é interessante a reação frente a uma doença, a uma resiliência daquelas pessoas que têm confiança em Deus. Como que elas lidam com o processo da doença. Como que o corpo dela reage. Na verdade, se a gente falar em confiança, conceito confiança, a própria ciência mostra para a gente
o exemplo de placebos. O placebo, são estudos que são feitos com placebo, você dá uma droga para uma pessoa e para outra pessoa a pessoa não sabe, às vezes nem o médico às vezes não, nem o médico que está conduzindo sabe, a gente chama de duplo cego, que aquela pessoa, quem está recebendo de fato o medicamento e quem não está recebendo. E é impressionante a gente olhar os estudos e ver que muitas vezes pessoas que não receberam o medicamento têm um ganho porque acreditaram naquilo. Só de acreditar na possibilidade de um tratamento, ela já teve melhora das suas condições. A fé e a saúde estão conectadas. Fomos criados para uma conexão com o transcendental. Temos uma parte específica do nosso cérebro que é responsável por essa comunicação. Precisamos ter consciência disso e responsabilidade em relação a isso. Uma outra coisa para a gente terminar, extremamente importante, são os nossos vínculos. Somos seres relacionais. Precisamos de um abraço. Nesse momento a gente tem que restringir isso, mas isso faz parte da nossa natureza. Precisamos que as pessoas nos escutem para dizer, olha, eu estou muito feliz e você se alegra com aquela pessoa. Ou eu estou triste, você vai ser um ombro amigo. Às vezes você não tem que falar nada, você tem que estar ali do lado da pessoa. Precisamos de pessoas sinceras, que sejam de fato nossas amigas. Às vezes confundimos isso com amigos virtuais. Eu nunca vou me esquecer que uma aluna disse para mim assim, eu estava no corredor com ela falou assim, professora, tá vendo aquela menina ali? E a menina passou. Ela só me conhece nas mensagens, no virtual. Quando a gente está perto, ela não me conhece, nem olha para mim. Falei, nossa, então não é sua amiga de fato. Amigos são aquelas pessoas que estão com você em todos os momentos, são sinceros, te conhecem no ambiente virtual e te conhecem fora do ambiente virtual. Estão dispostas a estar com você, a compartilhar momentos com você, sejam eles quais forem. A Igreja Adventista dá para nós uma tremenda rede de apoio social. E os estudos científicos com a população adventista mostram isso. Temos benefícios porque fazemos parte da escola sabatina. Temos benefícios porque temos uma rede de desbravadores em determinados momentos da vida. Porque temos o grupo do coral. Porque temos o pequeno grupo. Porque temos o pessoal da comissão da igreja. O pessoal que tem voluntariado em determinadas missões. A gente tem um grupo enorme aqui no NASP, Engenheiro Coelho, que faz feira de saúde. Um apoia o outro. Isso traz ganho no físico. Tem um impacto positivo, porque isso gera altruísmo. Altruísmo é você oferecer sem esperar nada em troca. Isso foi o que Jesus fez. Deu exemplo o tempo inteiro. Ele não se importava se eram pecadores, ele não se importava que condição aquela pessoa estava, ele não se importava se algumas pessoas iam interpretar mal. Olha, ele come com pecadores. Ele não se importava, ele estava pensando nas pessoas e na necessidade das pessoas, tentando atender. Essa é uma atitude altruísta. Os nossos relacionamentos, eles devem conduzir para o altruísmo numa sociedade egoísta. Nós estamos... Outro dia eu estava lendo artigos falando de universitários, que tem uma disputa muito grande, era um estudo com universitários japoneses, que tem uma competição enorme, né, de desempenho, e como os níveis
de estresse, de ansiedade e até de suicídio estavam muito presentes, porque eles viviam uma vida tremendamente solitária por conta do contexto competitivo que eles estavam inseridos. O voluntariado, já falei mais um pouquinho, vou falar mais um pouquinho, né? O voluntariado é uma bênção, uma bênção. Eu desafio a vocês todos se envolverem em projetos de voluntariado e vocês vão perceber que vocês serão os principais beneficiados dentro deste contexto. A gente começa a ser mais altruísta, a gente começa a ser menos egoísta, a gente começa a entender, ter uma visão de mundo ampliada. E como eu disse para vocês, não é simplesmente voluntariado com carência financeira. Às vezes a gente confunde. Às vezes a carência é uma carência diferente do dinheiro. E as pessoas também são necessitadas da mesma forma. Se envolvam. Montem projetos envolvendo a sua igreja com voluntariado. Isso vai trazer um ganho enorme. Vai trazer uma rede social, uma série de benefícios. Para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho de alimentação. Eu gosto sempre de repetir isso. A Igreja Adventista acredita em um conjunto de fatores que são conhecidos como estilo de vida adventista. É um conjunto. Quando a gente fala no estilo de vida voltado à saúde, tem um conjunto de princípios. A alimentação é um deles. Eu faria um certo comentário de que, às vezes, a gente se esquece dos outros princípios e só foca na nutrição. A nutrição tem um impacto tremendo na saúde, mas tem outros princípios que precisam ser associados. E, às vezes, a gente ignora os outros e você acha assim, bom, eu cuido da alimentação, então eu estou tranquilo. Eu falei para vocês que os estudos agora que nós estamos trabalhando são estudos que analisam o impacto de um conjunto de práticas. A gente está vendo que é o conjunto de práticas que traz o dano. Não tem uma prática isolada que dá conta, porque o ser humano não é assim. O ser humano precisa viver num ambiente adequado. O ser humano precisa ter um equilíbrio no trabalho, nos relacionamentos. Ele precisa ter um equilíbrio em todas as suas esferas na sua vida. Quando a gente fala de nutrição, eu já falei que a gente ia lembrar dos fast foods, né? Deus planejou para a gente, não é essa comida exageradamente elaborada. Ellen White fala, o simples, vamos voltar para o simples, aquilo que é natural. Nós estamos vendo os guias nutricionais da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde aqui no Brasil, resgatando os alimentos in natura, a importância dos cereais integrais, por conta das fibras. Quanta dificuldade, porque nossos alimentos são processados, refinados, cheio de conservante, acidulante, corante. Isso tudo tem um impacto. A minha filha agora faz engenharia de alimentos e de vez em quando ela comenta aqui em casa, isso tem isso aqui tem aquilo, e eu estou começando a entender ainda mais o impacto da industrialização, dos alimentos industrializados. Vamos voltar àquilo que é natural. Quanto mais in natura, melhor. Professora, mas tem o impacto dos agrotóxicos. Ainda assim é melhor. Claro que o melhor seria se não tivessem os agrotóxicos. Então, para aqueles que podem cultivar, para aqueles que podem fazer uso daquilo que é orgânico, ou plantar em casa, ter uma pequena horta, algum tipo de pomar, isso é um ganho enorme. Mas ainda assim, nós temos um ganho com o consumo dos alimentos in natura.
Ser vegetariano, que é o que a Igreja Adventista recomenda, é fazer um uso abundante dos alimentos integrais, das frutas e dos legumes e das verduras, que são as hortaliças. A base da dieta tem que ser essa. Nós sabemos que há um ganho significativo no uso de castanhas. São aliados nossos na manutenção de uma dieta equilibrada. Eu não sei se vocês sabem, mas infelizmente a dieta ocidental, ela é conhecida como dieta com alto teor de gordura. E eu queria lembrar vocês, isso eu estudo particular, tá? Eu estou diretamente envolvida nesses estudos. Já apresentei resultados de trabalhos assim em congressos. As populações adventistas, os indivíduos que ingerem tem um consumo menor de alimentos de origem animal, tem menos, a dieta tem menos gordura saturada, esses indivíduos são menos inflamados. O que isso significa? Significa que o corpo, quando ele reconhece alguma coisa estranha, uma das formas dele se defender é inflamando. E por que ele inflama com a gordura saturada? Porque ele está reconhecendo aquilo que não é natural. Lembra que eu falei para vocês que eu fui chamada para apresentar um trabalho da Nature Immunology? O trabalho apresentado falava justamente sobre isso. A gordura saturada, que é muito frequente nos alimentos de origem animal, principalmente na carne vermelha, quando ela chega no nosso intestino, ela já desencadeia uma resposta imunológica inflamatória. Então, os resultados aqui com a população adventista do Brasil, no estudo Advento, já mostram que as populações vegetarianas são beneficiadas com uma dieta com maior consumo de alimentos ricos em fibras, cereais integrais, alimentos naturais, frutas, legumes e verduras. Precisamos diminuir o consumo ou restringir ao máximo dos alimentos industrializados, principalmente dos embutidos, que tem um impacto tremendo negativo. Nós vemos as pesquisas mostrando que os adventistas que cuidam, que têm princípios de saúde, que fazem exercício físico, que não fumam, que mantêm o peso corpóreo dentro do índice de massa corpórea normal, fazem exercício vigoroso, têm ingestão de castanha, tem pelo menos 10 anos de vida a mais. Foi confirmado na Califórnia, comparando a população adventista com a população não adventista. Um conjunto de hábitos saudáveis, dando um impacto significativo na longevidade. E dentro desse contexto, os vegetarianos têm um ganho significativo. Para a gente terminar, a gente tem ouvido falar de jejum. O jejum tem um benefício, nós não precisamos entender que muitas vezes nós achamos que devemos comer com frequência. Quando a gente coloca alimento frequente no nosso estômago, a gente está o tempo inteiro fazendo que um corpo tenha que liberar uma série de líquidos para digerir. Começa na boca a digestão, cai para o estômago, vai de suco pancreático, suco entérico, tem todo um processo. Cada vez que a gente coloca qualquer alimento que precisa ser digerido, o nosso estômago, o nosso aparelho digestório está tendo que trabalhar. E nós, hoje, estamos vendo que a maioria dos seres humanos tem sobrecarregado o corpo com constante um consumo o tempo inteiro. Então, come, daqui a pouco vai lá, come mais alguma coisa, daqui a pouco vai lá, come mais alguma coisa. Nós, como adventistas, acreditamos num período de intervalo de 4 a 5 horas entre as refeições. Nós acreditamos da importância de jejum
em alguns momentos, fazer um jejum de água, fazer um jejum de uma refeição. É extremamente saudável. Com frequência, nós podemos fazer sem prejuízo nenhum, só ganhos. Um jejum, por exemplo, do jantar. Fazer um bom de jejum, que é a primeira refeição do dia, essa deve ser a melhor, a principal. A segunda refeição, e daí nos isentarmos da refeição da noite. Esse é um tremendo ganho. Também entendemos, o Espírito de Profecia fala isso, Ellen White aconselhava os líderes que em momentos de decisões importantes da igreja, que tomassem tempo para jejuar, orar e jejuar. Esse é um projeto que está acontecendo agora, né, na Associação Norte do Pará, tem uma extrema relevância. Quando estivermos à frente de decisões importantes, o jejum é indicado para que nós tenhamos a nosso corpo todo com a energia voltada para o nosso comando, que é o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, para que ele tenha melhores condições, que a fisiologia, que o funcionamento dele esteja pleno. Nós somos a única espécie racional. Somos a obra-prima da criação de Deus. Somos filhos de Deus. Devemos reconhecer a nossa grande nobreza. E esse verso nos dá essa responsabilidade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como líderes, reconheçamos a nossa missão. Vamos viver de acordo com aquilo que conhecemos, com aquilo que pregamos, com aquilo que temos de conhecimento. Que Deus abençoe, especialmente, individualmente, a cada líder aqui. É a minha oração.